Evangelho de João, capítulo 11, nós vamos ler do verso 1 até o verso 35. A palavra de Deus diz assim: Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegado Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O Mestre chegou e te chama. E ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo:
Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos por esta manhã tão agradável, por este momento de culto. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. E agora, Senhor, diante da Tua palavra lida, a nossa prece, a nossa súplica é para que o Senhor nos dê o entendimento, Senhor, da Tua palavra, da Tua vontade, daquilo que o Senhor deseja nos comunicar. Nós oramos assim, agradecidos, no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus certamente foi o homem mais forte que já existiu. Mas alguém podia dizer, mas o homem mais forte não foi Sansão? De fato, meus irmãos, fisicamente, Sansão é reconhecido como o homem mais forte que já existiu. Porém, ninguém suportou maior sofrimento do que nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu muito fisicamente e também sofreu muito emocionalmente, suportando tudo com firmeza. E apesar de toda a firmeza do Senhor Jesus Cristo, apesar de toda a sua força em suportar situações dolorosas, houve ocasiões em que ele não conteve as suas lágrimas. João 11:35 nos diz que Jesus chorou. Jesus chorou. E nós também, muitas vezes, nos deparamos com situações com as quais nós não podemos deixar de chorar. Durante toda a nossa vida, nós choramos muitas vezes e por muitas razões, por muitas coisas. Às vezes podemos chorar de alegria ou de tristeza. Às vezes choramos por coisas que no momento parecem muito importantes para nós. Mas depois de algum tempo, analisando melhor, concluímos que talvez nem devêssemos ter desperdiçado nossas lágrimas com determinada situação. Quando crianças, muitas vezes nós choramos porque não conseguimos as coisas que queremos. É comum crianças chorarem quando de alguma forma são frustradas nos seus desejos. Jovens às vezes choram quando terminam um namoro, e assim por diante. Nós poderíamos aqui relacionar uma série de situações que podem levar-nos a chorar, a derramar lágrimas. Mas a questão, meus irmãos, que nós queremos trazer para nós nesta ocasião, à luz da palavra de Deus, será que nós temos chorado pelos motivos pelos quais o Senhor Jesus chorou? Será que as nossas lágrimas têm sido derramadas pelas mesmas razões pelas quais o Senhor Jesus derramou as suas lágrimas? Meus irmãos, em primeiro lugar, nós aprendemos acerca das lágrimas de Jesus. É a de que o Senhor Jesus chorou em solidariedade pelas pessoas ao seu redor. No texto que nós lemos, nós verificamos que Jesus chorou com as suas amigas, Marta e Maria. Jesus chorou com aquelas amigas a quem o Senhor Jesus amava, porque o texto nos diz
que o Senhor amava profundamente Lázaro, Marta e Maria, eram amigos, ao que tudo indica, de uma profunda amizade, de modo que o Senhor Jesus, quando ia até Betânia, se hospedava na casa daqueles irmãos e ali passava algum tempo, e eles tinham certamente momentos muito agradáveis e que ficaram na memória de todos eles. Mas aqui nós vemos o Senhor Jesus Cristo em um momento triste, no qual ele, em solidariedade, chora em razão da morte de Lázaro, irmão de Marta e Maria. A Bíblia nos diz que Lázaro estava enfermo, mas o Senhor Jesus diz no texto que aquela enfermidade não era para a morte, mas sim para a glória de Deus. E o texto também nos diz que o Senhor demorou-se ainda 2 dias no lugar onde estava, sabendo que Lázaro estava enfermo. E ao passarem-se esses dias, passar-se esse período, a Bíblia diz que Lázaro morreu. Mas, meus irmãos, Jesus é o autor da vida, por isso o Senhor Jesus Cristo não se abalou com a morte de Lázaro, conforme ele mesmo diz aqui no texto: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. Em outras palavras, meus irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo às pessoas naquele contexto, e o que a palavra de Deus nos diz hoje, é o fato de que quem crê em Jesus não morre. Quem crê em Jesus não morre quando morre. Isso é uma curiosidade, é algo estranho, mas é a verdade. A morte para aqueles que creem em Jesus não significa exatamente a morte, porque todos aqueles que estão em Cristo possuem a vida plena, a vida eterna. Mas, meus irmãos, quando Jesus se deparou com o sofrimento das irmãs de Lázaro, o texto diz que ele chorou, sendo ele a ressurreição e a vida. O Senhor Jesus chorou. A Bíblia nos ensina, na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos: chorai com os que choram. A melhor maneira de demonstrar o nosso amor, a nossa preocupação com as pessoas que estão ao nosso redor e que enfrentam momentos de dor, de tribulação, é estando perto, e muitas vezes, quando é o caso como este, chorando junto com elas. É claro, meus irmãos, que nem sempre o nosso choro é traduzido em lágrimas. Há momentos nos quais nós choramos profundamente por dentro, inclusive porque às vezes é preciso nós mantermos a força em um momento de tristeza para consolar aqueles que estão muitas vezes mais abatidos do que nós. Às vezes o nosso choro deve ser reprimido para que nós possamos ter condições de consolar aqueles que estão chorando. E então, nesse sentido, o nosso choro fica um choro interno, mas não deixa de ser choro, não deixa de ser solidariedade. Pelo contrário, é uma profunda demonstração de amor e de compartilhamento de sentimentos. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo chorou, e nesse caso aqui, primariamente, o Senhor Jesus chorou em solidariedade ao sofrimento das suas amigas Marta e Maria, porque o Senhor Jesus é compassivo. Nem sempre nós podemos contar com um ombro amigo para nos consolar e para chorar conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida, mas nós podemos ter a certeza de que o Senhor Jesus é o nosso melhor amigo e Ele está atento a tudo aquilo que nós enfrentamos, e nós podemos de fato contar com Ele e chorar diante do Senhor muitas vezes, porque Ele está atento ao nosso sofrimento, e as nossas lágrimas são uma linguagem que o nosso Senhor Jesus Cristo compreende, porque nós não podemos nos esquecer que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo e viveu experiências como as nossas, exatamente como as nossas. Ele experimentou toda sorte de emoção, tanto emoção alegre quanto emoção triste, e por isso Ele sabe o que nós passamos quando passamos
as experiências ruins que experimentamos. Ele viveu experiências dolorosas como nós, conforme registrado na carta aos Hebreus. Ele sabe o que é padecer. Meus irmãos, Jesus é o nosso amigo fiel em tempos bons e em tempos ruins, em tempos alegres e tristes, e nele nós podemos sempre confiar, porque somente Ele pode transformar as nossas lágrimas em sorriso e a nossa tristeza em alegria. Jesus chorou em solidariedade àqueles que estavam ao seu redor, aos seus amigos, ao seu próximo, e nós também, sempre que possível, devemos seguir o exemplo do nosso Mestre, sendo solidários com aqueles que muitas vezes enfrentam momentos de dor. Mas, meus irmãos, além de o Senhor Jesus Cristo ter chorado como demonstração de solidariedade, o Senhor Jesus Cristo também chorou em razão do pecado do seu povo. É isso que nós lemos na Escritura, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 41. Lucas 19, 41. A Bíblia diz: quando ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou. Meus irmãos, Jerusalém era o centro do ensino religioso naqueles dias. Em Jerusalém estavam os doutores da religião. Os escribas e fariseus eram profundos conhecedores da Escritura. E o Senhor Jesus Cristo muitas vezes enfrentou a dureza do coração daqueles religiosos que eram extremamente legalistas e frios, porque falavam uma coisa e faziam outra. Se havia alguém que deveria receber Jesus e reconhecê-lo como o Messias, eram exatamente os líderes e os cidadãos de Jerusalém. Todavia, ao invés disso, os líderes e o povo daquela cidade rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, a ponto de, alguns dias mais tarde, condenarem o Senhor Jesus Cristo à morte. A multidão enlouquecida gritava: crucifica-o! Diante da proposta apresentada por Pilatos entre Cristo ou Barrabás, e a voz da multidão, incitada pelos líderes religiosos, era: crucifica-o! Eles, meus irmãos, os líderes religiosos, conheciam tudo sobre religião, mas não sabiam nada sobre relacionamento com Deus. Por esta razão é que Jesus chorou por Jerusalém. Em Lucas 13:34, o Senhor Jesus Cristo alertava: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Jesus chorou em direção a Jerusalém, porque o povo daquela cidade estava rejeitando a oferta de salvação e se encaminhando para a perdição. Meus irmãos, no Salmo 126 a palavra diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Certamente Jesus chorou diante de Jerusalém por perceber a profunda incredulidade que havia no meio daquela geração. Muitas vezes nós pregamos o Evangelho como igreja de Jesus e nós nos deparamos com pessoas extremamente incrédulas, que rejeitam a mensagem do Evangelho. Mas isto não deve nos fazer desanimar, isto deve nos trazer compaixão ao nosso coração, assim como havia no coração de Jesus. Será que nós temos chorado por aqueles que não conhecem o Senhor Jesus? Dificilmente, meus irmãos, nós conseguiremos conduzir alguém a Cristo sem que antes choremos, algumas, ou quem sabe, muitas vezes. Quantas mães têm chorado orando intensamente pela conversão dos seus filhos?
Quantos filhos têm chorado amargamente, suplicando a Deus misericórdia para que seus pais sejam alcançados? Quantos irmãos oram por seus irmãos para que estes sejam alcançados? Meus irmãos, lembrando mais uma vez que nem sempre o nosso choro se traduz em lágrimas. O choro deve ser, acima de tudo, um profundo sentimento de amor pelas almas que vivem distantes de Deus, sem Cristo em suas vidas. Ao dirigir-se aos presbíteros da igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo fez questão de dizer que o seu ministério era um ministério marcado por lágrimas. Se você quiser abrir a sua Bíblia, em Atos 20, 17 a 19, nós temos aqui o registro destas palavras que indicam o amor do apóstolo Paulo para com as almas sem Cristo. Atos 20, 17 a 19, diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com eles, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Meus irmãos, o apóstolo não era um homem insensível, ele possuía sentimento e por isso o seu ministério era um ministério marcado pelo anseio da salvação da sua geração. E muitas vezes, certamente, o apóstolo Paulo chorou, ansiando que os seus compatriotas de fato tivessem um encontro com o Senhor. O apóstolo Paulo não era insensível, pelo contrário, ele possuía paixão pela igreja e pela obra missionária, pela obra de evangelização, pela obra de pregação do Evangelho, e isso era reflexo do compromisso de Paulo com o seu mestre, o Senhor Jesus. Jesus também chorou, porque o Senhor Jesus Cristo tinha sensibilidade e se compadecia das multidões, que, conforme diz o Evangelho, nas palavras de João, eram como ovelhas que não têm pastor. Como é que anda o nível da nossa sensibilidade? Às vezes, por nos acostumar com a vida religiosa, assim como o povo e os líderes religiosos do tempo de Jesus, às vezes nós vamos nos tornando secos, insensíveis e às vezes até legalistas. Não conseguimos perceber as necessidades espirituais dos outros ao nosso redor. Nos tornamos egoístas e às vezes até incapazes de compartilhar o que temos de melhor, que é a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Assim como Jesus, nós precisamos chorar por aqueles que estão distantes do Evangelho. Mas, meus irmãos, além de chorar em solidariedade aos seus amigos, além de chorar em razão dos pecados da sua geração, o Senhor Jesus Cristo também chorou pelos nossos pecados. Além de chorar pelos pecados do seu povo, os judeus, Jesus chorou pelos nossos pecados. É isso que a palavra de Deus nos diz na carta aos Hebreus. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte. Provavelmente, meus irmãos, o autor da carta aos Hebreus aqui está se referindo aos momentos nos quais o nosso Senhor Jesus Cristo estava ali no Getsêmani, orando com profunda angústia de alma. E qual era o motivo da angústia do Senhor? Porque ele estava carregando sobre si os pecados que não eram seus, os pecados que eram nossos, todos os pecados de todos aqueles por quem o Senhor Jesus Cristo se ofereceu,
foram lançados sobre ele. Jesus derramou lágrimas por causa dos nossos pecados. E nós, será que nós choramos pelos nossos pecados? Ou será que nós também já nos acostumamos com eles? Será que nós temos demonstrado diante de Deus verdadeiramente um profundo arrependimento pelo fato de que nós muitas vezes fazemos exatamente aquilo que desagrada a Deus? A Bíblia, meus irmãos, lembra-nos que arrependimento é um sentimento que produz amargura. Quando nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados, é porque reconhecemos que o que fizemos é muito ruim e ofendeu extremamente o nosso Criador. Davi, o grande rei Davi, o grande poeta, escritor de vários dos salmos que nós temos no livro dos Salmos, Davi chorou intensamente quando o profeta Natã chegou até ele e o repreendeu, porque ele havia cometido graves pecados. Além de ter cometido adultério, Davi acabou causando a morte de um dos seus oficiais mais leais. E então Natã, o profeta de Deus, fala com Davi, e depois de ele se dar conta do profundo pecado que ele cometeu, Davi confessou o seu pecado. E se nós quisermos conhecer a profundidade da confissão de Davi, é só nós lermos o Salmo 51, quando ali nós percebemos claramente o Senhor, Davi clamando profundamente pelo perdão de Deus. No livro do profeta Joel, nós lemos o que o Senhor nos diz. A palavra de Deus para nós é esta: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. A palavra de Deus através do profeta Joel era essa: o povo precisava chorar em razão dos seus pecados, precisava jejuar e prantear, demonstrando verdadeiramente a sua conversão e o seu arrependimento. Quando o apóstolo Pedro tomou consciência de que ele havia negado o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que ele saiu desesperado e chorou amargamente por ter traído o seu mestre. O Deus Altíssimo é um Deus santo. A sua palavra nos diz: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. As trevas, meus irmãos, representam o pecado, e a natureza santa de Deus não tolera o pecado. Por isso a Bíblia também nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confissão pressupõe arrependimento. Nós somente podemos ter os nossos pecados perdoados se nos arrependermos deles verdadeiramente. Mas o arrependimento, meus irmãos, deve ser sincero, assim como foi o de Davi, como foi o de Pedro, como foi o de tantos servos de Deus que, conquanto fossem homens consagrados, eram pecadores e tinham plena consciência disso. É por isso que Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, mas porque ele soube se arrepender no momento em que ele foi repreendido por Deus, e ele soube se derramar na presença de Deus, demonstrando que de fato ele era um homem segundo o coração de Deus. Meus irmãos, Jesus chorou. Esta é a mensagem da palavra de Deus no verso 35 do Evangelho de João, capítulo 11. Jesus chorou por solidariedade ao próximo, por perceber que o seu povo rejeitava a salvação e caminhava para a perdição. Jesus chorou por causa dos nossos pecados. Em nossas vidas nós vivemos muitas experiências que podem nos fazer chorar. E chorar é bom, chorar não é ruim. Aliás, é mais um dos recursos que Deus nos deu, inclusive.
para que nós possamos extravasar as nossas emoções, sejam elas alegres ou tristes. Deus nos deu esse recurso para termos alívio diante de diferentes circunstâncias. Podemos chorar por alegria ou por tristeza, e o Senhor Jesus Cristo se compadece das nossas lágrimas. Ele sofreu com a dor de Marta e Maria, e Ele sofre conosco as nossas dores. Mas assim como Jesus, há três coisas pelas quais nós devemos chorar: por aqueles que choram, por aqueles que estão distantes do Evangelho e por nós mesmos, porque somos pecadores e carecemos da graça de Deus. A palavra de Deus nos diz no Salmo 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que nós possamos estar na presença de Deus, sabendo que Ele é o nosso consolo, sempre, em todas as circunstâncias. Que Deus assim nos abençoe. Amém.